é Cristo, carregou com nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vá com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo e vida no futuro nele podemos alcançar. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Estamos começando a nossa escola dominical da Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e seja muito bem-vindo aqui na nossa transmissão, aqui no nosso canal, e que tenhamos um momento de crescimento, um momento de edificação na palavra do Senhor. Antes de lermos o texto e meditarmos nesta palavra, o estudo que teremos, eu gostaria de orar com você. Gostaria de ter um momento de oração e nessa oração nós vamos colocar a sua vida para que Deus abençoe e vamos lembrar aqui também da família do presbítero Rogério, que infelizmente perdeu seu pai, e vamos orar para que Deus console a família, para que Deus fortaleça suas vidas. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede, pela oportunidade que temos de aprendizado da palavra do Senhor. Rogamos ao Pai que neste momento o Senhor abençoe a cada irmão, a cada irmã, filho e filha do Senhor, para que a tua bênção, ó Deus, os alcance, os fortaleça e os sustente. Aqueles que estão passando necessidade, aqueles que estão passando por alguma situação difícil, que o Senhor os abençoe. Lembramos aqui, ó Deus, da família do presbítero Rogério, que o Senhor console a sua vida, console o seu coração, a sua mãe, ó Deus, e a todos os demais da família, que o Senhor venha com a tua mão de poder, que o teu Espírito Santo console ali a todos. Obrigado, ó Deus, porque no Senhor nós sempre mantemos a esperança. E em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Bem, meu querido, eu gostaria de meditar com você na palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João. João, capítulo de número 20. Nós vamos ler o versículo 30 e o versículo 31. Se a sua Bíblia estiver acessível, seja no celular, ou seja a Bíblia física, impressa, pode abrir aí, por favor, em João, no capítulo 20, o versículo 30, até o versículo de número 31. Nós vamos meditar um pouco sobre os milagres, os sinais e os seus significados. Milagres, sinais e seus significados. Como eu já disse de outra vez, em outra transmissão, qualquer barulho que você ouvir, algum barulho estranho,
são os carros ou as motos que passam bem aqui perto, né, da sala da nossa casa, e é por isso que às vezes na sua casa fica esse barulho um pouco incômodo, mas nada que prejudique o nosso estudo. João capítulo 20, versículo 30 ao versículo 31 diz assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Bem, meus queridos, é muito interessante, antes desse período de pandemia, encontrarmos certos pregadores e certos arraiais evangélicos, né, certas igrejas e seitas, que muito falavam sobre milagres, sobre sinais, e as propagandas que se faziam, então, a respeito disso, tinha a ver mais como um atrativo, né, um chamado para dizer que naqueles locais, ou tais pregadores, tinham o poder em si mesmos, ou somente nestes locais, é que você veria o milagre, ou poderia ver o milagre com maior frequência. É interessante que depois deste período de pandemia, estas propagandas, por assim dizer, cessaram, ou pelo menos diminuíram muito, porque a circunstância atual não os favorece. Infelizmente, muitos que desses diziam que ia realizar o milagre, que o sinal ia acontecer, bastava somente ir até lá, ou conforme o desejo daquele que fazia a propaganda, ficou difícil nesse período, porque não consegue prometer que a coisa acabe de uma vez por todas. Porque não é esse o propósito do milagre, nunca foi. O milagre ou sinal nunca foi para servir de propaganda, para servir de anúncio quase mais parecido que mercado do que necessariamente ao propósito da igreja, que é servir a Deus, anunciar o evangelho e influenciar a sociedade. Bem, o que nós podemos aprender a respeito então disso, dessa palavra e algumas considerações? Milagres, infelizmente, como já falamos, têm sido iscas para seguidores, e, tristemente, como se fosse uma fonte de lucro, mas também uma demonstração de poder. Então, muitos pregadores, se é que podemos chamar de pregadores, diziam que o milagre acontecia onde eles estavam, mas eram mais iscas para ter mais seguidores, para que o poder, então, fosse exaltado de tais pessoas, não necessariamente de Deus, objetivando, infelizmente, o lucro. Outra questão é que é uma cultura de interesse também. Os milagres de Deus, ou o interesse nos milagres de Deus, mas não pelo Deus de milagres. Nós cremos, é claro, naturalmente, que Deus pode sim realizar milagres. Está registrado na palavra de Deus muitos milagres. Sabemos que isso pode acontecer, né, no nosso meio. Mas, infelizmente, esta circunstância, neste contexto, onde muitos usam milagres como iscas para seguidores, também vem a calhar porque muitas dessas pessoas ou de tais seguidores procuram os milagres de Deus, mas não necessariamente um relacionamento com Deus de milagres. Uma outra questão interessante é que este interesse vem pelas bênçãos de Deus, mas não pelo Deus das bênçãos. E a pergunta que nós fazemos, qual deve ser, então, a visão em relação a milagres? Se temos que tomar este cuidado, é necessário que tomemos, qual é a visão correta, qual é a visão bíblica a respeito disso? Podemos começar entendendo o significado e o propósito dos sinais ou dos milagres. Tem significado e tem propósito. Qual é o significado? Por exemplo, se você ler o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, você vai ver ali que os milagres narrados, os sinais que foram apresentados, demonstram atos de poder. Demonstram que Jesus veio e veio com poder. É o poder de Deus, é o poder que pode curar,
que pode expulsar os demônios, é o poder que tem condição de fazer com que quem não falasse agora fale, quem não enxergava agora enxerga. É o Jesus poderoso, é o Messias poderoso. Quando você olha para o Evangelho de João, você percebe que os sinais ali são sinais e obras. Jesus fala, e João narra isso inúmeras vezes, que os sinais que Jesus realizou eram as obras de Deus. Ou seja, autenticam a pessoa e a missão de Jesus. Por isso que algumas narrativas ali em João são longos discursos e até mesmo discussões entre Jesus e os religiosos, Jesus e os judeus, e às vezes até Jesus com os seus próprios discípulos, porque João deixa bem claro que a missão de Jesus, e que é apresentado no Evangelho de João, é o Senhor que faz as obras de Deus, o Senhor que realiza sinais para autenticar a missão de Jesus e a própria pessoa do Senhor Jesus. Quando nós lemos em João, no capítulo 20, o versículo 30 e 31, é bem claro isso, quando João diz assim: estes, porém, ou seja, esses sinais, no verso 30 ele diz que muitos outros foram registrados que não estão escritos aqui no Evangelho. Mas estes que João escreveu foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Opa, olha só o propósito que o apóstolo João apresenta. Ele mostra que os sinais que foram colocados é para que se creia que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é aquele que deveria vir. E não há dúvidas em relação a isso. E sendo então o Cristo, o Filho de Deus, crendo que é isso, que ele é o Filho de Deus, que é aquele que deveria vir para tirar o pecado do mundo, assim nós temos vida no nome dele. Assim nós temos vida em Jesus. Ou seja, o propósito apresentado aqui em João é que se creia em Jesus, que tenha a total convicção, a fé alicerçada que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Senhor. O que então nós vamos entendendo é que os sinais e os milagres, então, são nos apresentados para que entendamos a divindade de Jesus. E essa divindade de Jesus, ela é declarada e reconhecida nesses sinais. Era o Messias prometido. Isaías, por exemplo, em diversos textos, nos mostram que Jesus é o que deveria vir. E o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Era aquele que deveria vir. Gênesis 3, versículo 15, diz que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. É esse, o Messias prometido. E todos esses sinais no Antigo Testamento, sinais proféticos, de palavra, apontavam para Jesus. Os milagres que lá ocorreram também apontavam para Jesus. E os milagres do Novo Testamento, já com a presença de Jesus, apontam para Jesus como ser divino, ou seja, como o próprio Deus. Era o Messias prometido, e é o reconhecimento, então, de que Jesus é o Filho de Deus. É bem claro isso quando João mostra que ele é o Filho de Deus. Esse Filho de Deus não é uma concepção assim comum, como nós falamos, de todos aqueles que creem que Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus em adoção, fomos adotados como seus filhos. Nós não somos filhos porque fomos criados. Isso é um termo que até poderíamos usar, mas estamos aqui tratando em questão de salvação, de morar com Deus. Vamos um dia morar com o Senhor. Mas Jesus é o unigênito Filho de Deus. Nós somos co-irmãos do Senhor Jesus Cristo. Os sinais, vejam só, eles foram dados, eles ainda se manifestam para mostrar a divindade de Jesus. Por isso que esse mercado eclesiológico de sinais e de milagres não podem nunca levar a pessoa que diz realizar o milagre.
não pode fazer a propaganda da igreja em si mesma, mas tem que fazer, se faz uma propaganda, da pessoa de Jesus, que ele é Deus. Nós não temos autoridade e nunca deveremos ter, ou de se apropriar disso, de achar que fazemos porque nós temos o poder, né, porque nós somos especiais. Não. É o Senhor Jesus quem faz, e se quiser fazer, e quando faz, é para mostrar, principalmente aqueles que ainda não creem, que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus. A divindade, então, de Jesus, ela é manifestada. Algumas cenas, alguns relatos na Bíblia que mostram isso. Por exemplo, a cura do filho de um oficial. Esse homem era um oficial, não, um oficial romano, e ele clamou ao Senhor, ele disse: Senhor, o Senhor pode curar o meu filho. E Jesus curou o seu filho pelo poder da sua palavra. E aí a gente percebe que essa divindade de Jesus, nesse milagre, por exemplo, mostra a concessão da vida. O Senhor diz: eu quero, sim, eu quero conceder vida, e concedeu. Jesus manifesta a sua divindade, por exemplo, em outro milagre, na cura de um paralítico lá no poço de Betesda, que está em João no capítulo 5. E Jesus mostra ali, naquele milagre, e não quer dizer que deve ser em todos, que o maior problema não era nem a enfermidade do homem, mas era o pecado dele. Jesus o cura, o homem sai com o seu leito, os religiosos implicaram, né, com esse homem, e depois Jesus encontra novamente e diz: olha, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus teve um objetivo de mostrar o seu poder, e de forma pessoal com aquele homem que fora curado, dizer: tome cuidado com a sua vida, né? Não fique negligenciando uma vida com Deus, antes leve a sua vida de acordo com, ou debaixo dos olhos de Deus. Jesus, quando ele anda por sobre as águas, acalma a tempestade, que inclusive é o texto que nós vamos meditar logo mais às 19 horas, na nossa reflexão, no nosso culto. Jesus está mostrando que ele é o Senhor da criação, que ele é Deus. Tantos discípulos falaram: quem é este que pode acalmar os ventos, pode parar a tempestade, pode fazer com que as ondas fiquem calmas? Quem é este que pode controlar os poderes da natureza? Ele é Deus, ele é o Senhor da criação. Então, você pode perceber, e fica uma lição muito interessante para depois você realizar durante a semana, olhe todos os milagres de Jesus, né? Mas olhe com esses olhos de ver a maravilha do sinal, a maravilha do milagre, mas todos eles apontam ou para uma qualidade de Jesus, né, uma virtude de Jesus, o Senhor da criação, por exemplo, ou aquele que nos aponta para a santidade, ou mostra, né, a autenticidade da sua missão, a autenticidade da sua obra. Bem, queridos, nós podemos então ter alguns pontos muito interessantes para a nossa conclusão. Primeiro ponto: falsos milagres buscam satisfazer necessidades humanas. Existem falsos milagres? Podem sim existir, mas são aqueles que podem até ser truques, né, ou infelizmente ludibriar a mente das pessoas. Porém, todas as vezes que se faz uma propaganda que desvincula o sinal da autenticidade da missão de Jesus ou da divindade de Jesus, nós podemos então perceber que o que se busca ali é atender à necessidade humana. Então toca ou no bolso do indivíduo, uma necessidade física, uma necessidade de mais saúde. Não que Jesus não venha ou não possa nos abençoar nessas questões, ele nos abençoa. Mas, infelizmente, falsos milagres, eles são colocados, né, a propaganda para atender só a necessidade da pessoa, mas não vincular com a salvação em Cristo, com o fortalecimento da fé, com a necessidade de uma vida mais santa. Um outro ponto interessante também é que falsos milagres glorificam ao homem e não a Deus. Tanto que há muitas pessoas
que dizem que mereceram a cura, mereceram isso, mereceram o favor do Senhor. Nessas palavras, o que está acontecendo? Glória humana. A própria pessoa está se glorificando. Outros, né, um outro meio de glória humana é exaltar aquele que supostamente realizou o sinal. Supostamente disse que ia acontecer e aconteceu. E tanto um como o outro não glorificam a Deus, mas glorificam ou um ao outro ou glorificam a si mesmos. E a gente percebe que a palavra do Senhor é apresentada apresenta os sinais para a glória de Deus, e somente para a glória de Deus. Somos sim beneficiados, somos abençoados, mas para que Deus seja glorificado nessas questões, nessas nossas experiências. Uma outra coisa muito triste é que falsos milagres vão criar falsas esperanças, falsas expectativas. Porque, infelizmente, o que ocorre é que muitos dizem poder realizar isso, poder realizar aquilo, e vão criando esperanças, criando expectativas no coração das pessoas, e aquilo não acontece, não ocorre, e elas então perdem a sua esperança, fraquejam na sua fé. E, infelizmente, em muitas clínicas de recuperação psicológica, a grande parte daqueles que estão internados, né, que precisam ficar ali um tempo, já passaram por uma igreja ou por muitas igrejas, já tiveram alguma experiência e que, infelizmente, esses locais não cuidaram, né, essas igrejas não cuidaram, porque deram falsas expectativas de milagres anunciados por homens, que Deus nunca teve a preocupação de fazê-lo, porque Deus quer fazer o maior milagre em nós, quer restaurar a nossa vida na pessoa de Jesus. Não ficar necessariamente com questões tão apequenadas. E essas pessoas criaram falsas esperanças, falsas expectativas, se afundaram porque as coisas não aconteceram e, infelizmente, muitas clínicas estão com muita gente que estão entristecidas e frustradas com relação à fé, porque infelizmente foram manipuladas, né, foram enganadas. Um outro ponto interessante é que a maior necessidade não é a resolução de problemas imediatos, mas, meu querido, a maior necessidade do ser humano é o restabelecimento da relação com Deus. A gente precisa entender que o milagre ele pode acontecer? Pode. O sinal pode ocorrer? É claro que sim. Mas a gente não precisa ficar vivendo dia após dia ou ter que fortalecer a nossa fé na dependência da existência de um fato miraculoso, de um sinal assim inexplicável. A nossa vida ela precisa se fortalecer na fé em Cristo e entendendo que o desejo de Deus é restabelecer a relação nossa com Ele. E é por isso que Ele enviou o Senhor Jesus Cristo. Este é o maior milagre, este é o maior sinal. Afinal de contas, é o Deus eterno que se fez carne, tomou forma de homem, veio habitar entre nós, morreu na cruz, derramou o seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao Pai e está preparando um lugar maravilhoso para todos aqueles que creem no seu nome. Este é o mais importante milagre de todos. A nossa salvação na pessoa exclusiva do Senhor Jesus. E todos os outros sinais, todos os outros milagres que aqui estão narrados na Bíblia, levaram a essa mensagem. E tudo aquilo que pode ocorrer também na nossa vida deve levar à lembrança de que só ocorreu por causa do poder de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Bem, queridos, terminando assim a nossa lição, o nosso estudo, que tenhamos esse máximo de aproveitamento da palavra do Senhor, compreendendo, deixa eu só colocar a tela aqui, restabelecer, entendendo que os sinais, eles podem ocorrer, como já falamos, mas o maior sinal de todos é a presença de Jesus, é a presença dele conosco. E eu quero desejar para você um ótimo domingo, que Deus fortaleça a sua vida, que Deus te sustente dia após dia. Vamos orar neste momento, pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Pai amado, muito obrigado por este período que tivemos de reflexão da palavra do Senhor.
Rogamos que o teu Santo Espírito nos ilumine sempre para continuarmos a reflexão da tua palavra, para que o Senhor, ó Deus amado, traga ao nosso coração sempre este alimento verdadeiro. Nós cremos que o Senhor é poderoso, nós cremos que o Senhor pode fazer milagres e realizar sinais. E cremos, ó Deus amado, que o Senhor nos salvou e tem assim nos sustentado. Nós não necessitamos, ó Pai, de sinais para continuar crendo em Ti. Mas eu peço, ó Deus amado, que o Senhor nos ajude sempre a caminhar de fé em fé. E ajuda a todos aqueles que estão na dúvida e terem um relacionamento profundo com o Senhor. Toca, ó Pai amado, no coração dos teus filhos e filhas. Dá a todos eles, ó Deus, um bom domingo, um bom momento, ó Pai, com aqueles que são possíveis estarem presentes dentro da sua família, e sustenta, ó Pai, todos aqueles que estão entristecidos, fortalecendo seus corações, fortalecendo as suas vidas. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém. Meu querido, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus esteja te fortalecendo. Voltaremos logo mais à noite, às 19 horas, com o nosso culto de adoração a Deus. Até lá e fiquem com o Senhor.